Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal React do Futebol. Peço humildemente a você que deixa o like porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar o mais rápido possível 40 mil, eu conto muito com a sua ajuda. E o Vasco acertou de última hora com mais um reforço para a próxima janela. O Vasco da Gama fechou com um atacante colombiano que passou pelo Inter Miami de Lionel Messi e também está no Milionários da Colômbia. Tudo isso e muito mais você irá acompanhar nesse vídeo aqui em nosso canal. Então peço para você dar aquela moral. Lembrando também que é muito importante acionar o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo do React do Futebol. E vamos para as notícias. A abertura da Copa América. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Contei com exclusividade para vocês no fim de semana que Souza e Alex Teixeira já acertaram o salário com o Vasco, cerca de R$150 mil mensais. O acordo vai ser assinado assim que o Coutinho fechar com o Cruz-Maltino. Vale a lembrança de que Alex Teixeira e Souza só viraram reforços Cruz-Maltinos a pedido do Felipe Coutinho. O Vasco atendeu a todas as exigências do Coutinho. Resta apenas um detalhe: o tempo de contrato. As partes ainda divergem sobre esse tema e uma reunião nessa semana deve sacramentar o acordo entre o meio atacante, o Vasco e, por consequência, também da chegada dos seus parceiros, o Souza para a função de volante, o Alex Teixeira para atuar como atacante. Souza, que tinha mais um ano de contrato no Istambul Basaksehir, esse contrato vai ser rescindido sem custos para o Vasco. Alex Teixeira, que estava desempregado desde o fim do ano passado, quando não foi reaproveitado pelo Cruz-Maltino. Só para completar, Coutinho, Alex Teixeira, Souza e possíveis novos reforços do Vasco só terão capacidade ou condição de atuar a partir de 10 de julho, com a reabertura da janela de inscrições por aqui. Sobre Fernando Diniz, demitido do Fluminense. O anúncio aconteceu no início da tarde dessa segunda-feira, depois de mais um encontro entre dirigentes e o técnico. E a tendência é que o Diniz fique pouco tempo desempregado. O telefone dele já tocou 2 vezes. Antes de falar sobre os interessados, só contar que o Fluminense do Diniz tem só uma vitória em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. É o pior início do Fluminense na era dos pontos corridos, desde que o campeonato passou a ser disputado. O contrato dele, curiosidade, havia sido renovado em 22 de maio e só terminaria em dezembro do ano que vem. Na semana passada, o Vene Casagrande chegou a contar que a multa seria de 14 milhões de reais. Hoje o Flu deixou vazar que vai haver a necessidade de um pagamento entre 6 e 7 milhões de reais como compensação financeira. O Marcão assumirá o lugar do Diniz interinamente até que um técnico seja contratado. Segunda passagem do Diniz termina com 74 vitórias, 30 empates, 42 derrotas, 3 títulos conquistados, Libertadores, Recopa e Campeonato Carioca, os 2 primeiros inéditos. Só para completar, o telefone do Diniz tocou 2 vezes, do outro lado da linha, DDD 11, dirigentes do Corinthians, demonstrando a intenção de contratá-lo. Segunda ligação veio de Curitiba, DDD 41, pessoal do Atlético Paranaense muito interessado na chegada do Fernando Diniz, que inclusive já passou pelo Atlético Paranaense, foi técnico em 2018 e tem uma relação de muita proximidade com Mário Celso Petralha. Você gostaria do Fernando Diniz no seu time do coração? O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Então, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as notícias envolvendo o Fernando Diniz. Segundo Nicola, o Vasco tem interesse, porém, nada de negociação ainda. E ainda segundo informações que acabei de receber nesse momento, é que o Diniz planeja, quem sabe, tentar dar aquela respirada, até porque foi meses bastante desgastantes nesse ano para o Fernando Diniz no Fluminense, perdeu para o Flamengo no Carioca, teve a situação também da lanterna no Brasileiro. Então, realmente, o clima para o Diniz não tá legal. Ele tá bastante mexido, ficou bastante emocionado, inclusive, na saída do Fluminense. Então, portanto, Diniz no mercado, Atlético Paranaense, Corinthians, ambas as equipes querem muito o Fernando Diniz, mas o Vasco da Gama também tem interesse, mas corre por fora. Não sabemos ainda se o presidente do Vasco vai querer realmente Diniz como técnico, se vai ter algum outro fator que vai acabar pesando para não fechar. Não sabemos ainda como é que vai ser essa situação. Agora, a notícia, tem 2 notícias importantes, agora ficar muito atentos em relação a essas 2 notícias. A primeira delas, né, que inclusive é a chamada do nosso vídeo, o Vene acabou de postar agora, ó. Vasco acerta com o atacante colombiano Emerson Rodrigues, 23 anos de idade,
por empréstimo e com opção de compra. Lembrando, opção. Se o Vasco quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra, né? Diferentemente de obrigação. Se fosse obrigação, aí realmente, se batesse alguma meta, alguma coisa assim, teria que realmente comprar o atacante colombiano Emerson, né? Ele que em 2024 jogou pelo Milionários, inclusive enfrentou o próprio Flamengo no Maracanã, e lá na Colômbia ele deu assistência para o Daniel Ruiz fazer o gol da equipe colombiana, e ele disputou 22 jogos, fez 2 gols e deu 3 assistências, então, portanto, é um cara que está fechado, ó, a informação do acerto com o jogador foi publicada primeiro pelo Papo na Colina, então, portanto, Emerson Rodrigues é o novo reforço do Vasco da Gama. Após o acerto com Alex Teixeira e Souza, o Emerson também irá chegar para a equipe do Gigante da Colina. Presidente aí se mexendo em busca de novos reforços para a equipe do Vasco na segunda janela, que em breve deve ser anunciado também Felipe Coutinho, podendo ter aí o 4º reforço já nessa janela. E você, conhece o Emerson? Acha um bom reforço para o Vasco da Gama? Cara, eu particularmente não conheço o jogador, mas quero saber a sua opinião nos comentários, até porque é uma posição bastante carente no Vasco. Jogador velocista, ele passou pelo Inter Miami de Lionel Messi e está chegando por empréstimo para a equipe do Vasco da Gama. Alan também possa entrar nesse bolo. Alan tem um pré-contrato assinado com o Botafogo em fevereiro, se eu não me engano, mas o Vasco está correndo atrás para saber valor de multa, buscar alguma coisa, porque me parece, o Emerson também tem informação, de que o Alan está arrependido de ter assinado com o Botafogo. Tudo bem, João? Boa noite, Flávio, Emerson, Bismarck, Adriano, toda a rapaziada aqui presente e também quem está nos acompanhando. Então, a questão do Alan, hoje me veio uma informação de que pessoas próximas ao Alan já estão dando a informação, ou se fala a boca miúda, que o Alan vai ser jogador do Vasco, não está nem dizendo que negocia ou algo do tipo. A gente foi correr atrás, evidentemente, e aí, me aprofundando a isso, essa história já tem cerca de 2 semanas, o Botafogo, inclusive, já está ciente, tanto é que se posiciona da seguinte maneira: estamos muito bem respaldados e indica que a multa rescisória seria muito alta, algo em torno de 100 milhões de reais. Porém, agora há pouco, né, na live do Edmundo, o Edmundo já deu um valor de 2,5 milhões de dólares. De fato, um pré-contrato não costuma ser tão alto, só se o Botafogo tem alguma outra questão ali, além do pré-contrato, né? Então, o Botafogo se sente muito respaldado. Mas, como você mesmo falou, o Alan assinou esse pré-contrato com o Botafogo em fevereiro. Em fevereiro, não tinha Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, não tinha essa história desse retorno desse trio. E, principalmente, não tinha Felipe como diretor técnico do Vasco. Ou melhor, como... diretor técnico mesmo. Felipe jogou com o Alan em 2011, em 2010, 2011. O Alan tem uma grande admiração pelo Felipe, são grandes amigos. O Felipe é quase uma espécie de mentor para o Alan, da época do Vasco. Tanto é que quando o Alan, tirando férias, depois que jogou na Itália, sempre se encontra com o Felipe. Então existe também essa questão. E o Alan, nesse momento, gostaria, né, ou vê com bons olhos essa possibilidade do Vasco. Só que ele assinou um documento, um pré-contrato, para ser jogador do Botafogo a partir do mês que vem, a partir da janela. Tem uma questão de multa, mas também tem a possibilidade do jogador querer voltar para o Vasco. O que o Vasco em si está analisando a situação, está vendo de longe. Existe uma multa que o Vasco, Pedrinho já deu a planta, a SAF está quebrada, então seria complicado se dispor de algum valor, mas o que existe de fato é esse rumor muito forte. No Botafogo já se trata como rumor, mas de pessoas próximas ao Alan se trata de realidade, que o Alan quer jogar no Vasco, quer fazer esse retorno, jogar com Souza, Alex Teixeira, Coutinho, e principalmente tem uma proximidade muito grande com o Felipe. Então, portanto, galera, essa foi a novidade sobre o Alan, que pode estar rescindindo o pré-vínculo dele com o Botafogo para se tornar o novo reforço do Vasco da Gama. Queria saber de vocês, em relação ao Emerson e Alan, se vocês querem ver os dois jogadores com a camisa do Vasco. Em relação ao Emerson aqui, só para atualizar para vocês, o Thiago Brandão, que é um cara que cobre bastante a MLS, ele falou assim: quem é Emerson Rodrigues? Ó, o colombiano é um ponta de muita velocidade com capacidade de drible. Um jogador que tem capacidade de jogar nos dois lados do campo e é muito bom no X1, é muito habilidoso.
não tem uma finalização muito boa e sinto que não evoluiu tanto o que se esperava dele. Vejo alguns pontos positivos nele em que o Vasco tem carência no elenco, mas acho que vem para compor o elenco do Vasco, como uma opção para o lado de campo. Acho válido, mas é uma aposta, acho que vai ajudar, mas a torcida não pode depositar expectativa além do que ele pode entregar. Então, portanto, essa foi a novidade do nosso vídeo sobre o Vasco da Gama. Peço mediante você que deixe o like, porque apoia bastante. Compartilhe o vídeo para geral, lembrando, nossa meta é 40 mil e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!